Santa graça e paz do Senhor Jesus a todos, queridos. É um prazer imenso em revê-los mais uma vez no nosso canal. Seja bem-vindo a você que está chegando pela primeira vez e a você que já vem nos acompanhando. Que Deus continue abençoando a todos vocês da mesma forma. Seja bem-vindo novamente ao nosso canal. Você já parou para se perguntar: será que eu estou reclamando demais? Pois bem, esse é o vídeo que nós vamos tratar a partir desse momento. E como é de costume, nós queremos deixar um versículo bíblico para entrarmos no nosso assunto. Livro de 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5 e o versículo de número 18, que diz assim: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Amém? Então, queridos, sabemos que esse versículo são algumas orientações, esse texto são orientações em que são passadas, não é isso? Para os irmãos, mas nós não queremos isolá-lo e também não queremos mergulharmos nesse texto, mas nós queremos tratar com os queridos, queremos tratar com você que está chegando no nosso canal e se perguntar: será que estamos reclamando demais? É algo em que nós chegamos à conclusão que sim. Vamos falar sobre algumas coisas em que nós reclamamos sem motivos. Então, começamos por uma coisa que é bênção nas nossas vidas, nossos filhos. Você já parou para pensar o quanto você reclama? Muitas vezes, quando em muitos momentos eles chegam com toda aquela energia e com todo aquele vigor, né, e começam a bagunçar tudo que você arrumou, eles começam a bagunçar e você começa a reclamar e começa a desejar que ele vá embora dormir, que só acorde amanhã, que você já não aguenta mais tanto transtorno, e sai muitas vezes até algumas palavras exageradas. Já parou para pensar nisso? Pois é, eu estava pensando nisso e resolvi trazer para o canal. Muitas vezes nós reclamamos demais. Nós reclamamos dos nossos filhos por bagunçar a nossa casa, reclamamos do nosso trabalho, por aquela dificuldade que existe com o nosso companheiro de trabalho, reclamamos do nosso vizinho. Mas parando para pensar, será que nós não estamos reclamando sem motivo? Vamos começar pelos nossos filhos. Às vezes reclamamos tanto pelos filhos que nós temos, pela bagunça em que ele faz na casa, pelas dores de cabeça em que às vezes traz da escola, entre outras e outras dificuldades. Mas nós fomos observar o versículo, nós devemos sim dar graças, mesmo que seja um momento em que estamos nos aborrecendo. Mas escuta, no momento em que o teu pequenino, no momento em que a tua moça, no momento em que o teu rapaz está te dando um imenso trabalho, uma imensa dor de cabeça, nessa trajetória, existem também muitas mães em que estão desejando ter esse trabalho, essa dor de cabeça que você está tendo e não tem. Como, Luciano? Me explica melhor? Explico. No momento em que estamos nos aborrecendo, no momento em que estamos esquentando a cabeça com esses problemas, existem mães em que estão com os filhos em cima de uma cadeira de roda, dependendo de uma sonda para se alimentar, e queria sim estar na situação em que nós muitas vezes estamos reclamando e não podem. Por que não podem? Porque os filhos não têm saúde, está em um processo contínuo de enfermidade, em que não anda, em que precisa de auxílios para tomar banho, em que não tem condições de se locomover de um lugar para o outro. E muitas vezes nós reclamamos tanto por coisas pequenas, reclamamos pela nossa casa, por ser apertada, por não ter os cômodos suficientes, reclamamos pela chuva ao cair nas nossas casas e parecer que estamos fora muitas vezes por defeitos no telhado, e começamos a reclamar, começamos muitas vezes a reclamar pelo alimento repetido, e muitas vezes nós temos a condição de observar, de rever
as nossas situações e chegarmos a conclusões que somos ingratos. Precisamos agradecer mais e dar graças a Deus mais, porque Deus ele sempre tem feito o melhor para nós nas nossas vidas. Porque no momento em que estamos reclamando por conta de falhas no telhado, em que no popular nordestino falamos ou chamamos de pingueira, enquanto temos tantas pingueiras nas nossas casas, no nosso telhado, existem pessoas em que estão debaixo de um viaduto, em que estão sentindo frio, em que estão passando fome e queriam uma casa apertadinha dessa forma e não tem. Então nós reclamamos demais, porque nós começamos a priorizar e dar prioridade a pequenas dificuldades quando somos felizes e não sabemos. Por quê? Porque existem fatores em que nos incomoda, em que nos aborrece, e nós priorizamos eles e esquecemos de agradecer a Deus pelas bênçãos que Ele tem nos dado diariamente, pelo dia de trabalho vencido, pelo sorriso em que recebemos dos nossos familiares, dos nossos filhos, pelo abraço apertado em que nós recebemos das pessoas que estão ao nosso redor, das pessoas que Deus tem colocado nas nossas vidas. E esquecemos dessas pessoas, esquecemos desses momentos que merecem uma certa ou profunda confraternização, e começamos a priorizar situações tão pequenas, dificuldades tão pequenas, e esquecemos em que já somos felizes. Tem pessoas que são felizes, mas não sabem. Por quê? Porque os seus olhares estão fixos em coisas pequenas, em coisas em que não tem, podemos dizer, a condição de obter toda a tua atenção. Porque no momento que você se preocupa com algo tão pequeno, a tua vida ela vai passando. As coisas boas que Deus tem te dado vai ficando de lado. As bênçãos vão deixando de ser observadas e agradecidas quando observamos apenas a pequena dificuldade. E são tantas reclamações por conta de não ter uma roupa em que desejava ter, por não ter aquela casa que desejava ter, por não poder trocar de carro. Escuta, tem pessoas nesse momento que queriam apenas andar com as suas pernas e não podem porque são impossibilitadas. Reclamamos demais. Reclamamos muito da vida. E a maioria das reclamações são motivos injustos, porque não é suficiente para reclamarmos. Mas em tudo damos graças, porque Deus ele sabe trabalhar nas nossas vidas. E lembrando que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Paramos de reclamar. Tem pessoas que reclamam por o sol que está muito quente. Tem pessoas que reclamam por coisas em que nós observamos e dizemos não é motivo para reclamação. Não é motivo. Tem pessoas que reclamam pelo trabalho em que tem, está trabalhando muito. As ocupações são muitas. Está surgindo algumas dificuldades com companheiros de trabalho, homem, mulher. Presta atenção. No momento em que você para reclamar pelas dificuldades no teu trabalho, tem pessoas em que estão apertando o estômago, apertando a barriga e não tem nenhum alimento para comer. Não tem nenhum alimento para comer. E queria estar nesse lugar em que Deus te colocou. Queria estar nessa vaga de trabalho que você está. Mas não pode porque não tem emprego, está na dificuldade, passando por situação difícil. E você está aí reclamando do teu trabalho, do teu companheiro de trabalho, porque te aborrece. Dificuldades existem para que nós venhamos a enfrentá-las e vencê-las. Deus não põe peso nenhum sobre os ombros de alguém que não possa suportar e que não tenha condições de carregar
este peso. Deus, ele é muito justo e é magnífico. Então, no momento em que estamos reclamando por coisas tão pequenas, tem pessoas querendo este algo pequeno em que necessita somente dele para ser feliz e não tem. Reclamações por não ter aquilo em que desejou, em que orou, em que buscou por tanto tempo e não conseguiu. Mas sabe o que acontece? É que muitas vezes nós reclamamos tanto em que quando pedimos a bênção a Deus, Deus ele não nos dá porque não estamos o agradando. Dá graças a Deus pelos aborrecimentos. Dá graças a Deus pela criança que bagunça a tua sala, a tua cozinha, o teu terraço. Pelo copo que ela quebra, pelo prato que deixa cair, pelo alimento derramado sobre a mesa. Em vez de reclamar, dá graças a Deus porque a tua criança tem as mãos em que pode pegar o alimento e comer e derramar. Porque tem crianças que têm as mãos atrofiadas e os braços finos e não têm condições de se alimentar se alguém não o alimentar. Então para de reclamar, porque Deus ele está observando todas as coisas. Administra aquilo em que ele te deu da melhor forma, sem reclamações, dando graça. Porque é isso que Deus quer de nós. Deus não quer ninguém reclamão. Deus ele quer pessoas gratas, pessoas felizes e satisfeitas pela vontade de Deus nas vossas vidas, nos acontecimentos. Satisfeitos por ter pessoas ao teu redor. Porque as pessoas que estão ao teu redor, que te incomodam, são pessoas em que existem muitas outras em que estão na solidão e queriam apenas uma e não tem. Mas Deus te abençoou grandemente. As dificuldades que surgem, você tem força psicológica para enfrentar. Porém, existem pessoas em que queriam poder enfrentar, mas não podem. Teus braços são bons, tuas pernas são boas, tuas mentes sadias. Então não existe nenhum motivo justo para tanta reclamação. No momento em que você está reclamando, tem pessoas que queriam reclamar e não podem porque é mudo, não fala, não tem voz. No momento em que você está lamentando não ter algo materialmente, existem pessoas que queriam apenas ter saúde e não podem. No momento em que você deseja algo para desfrutar e não tem, existem pessoas que têm, mas estão dando seus últimos suspiros lá no leito dos hospitais e dando adeus ao mundo. Tudo aqui passa. Para de reclamar. Aproveita a tua família. Aproveita essa oportunidade que Deus tem te dado. Aproveita os livramentos, a graça, que é o favor não merecido. Aproveita para agradecer. Sofri um acidente. Quebrei o dedo. Cortei o pé. Dá graças a Deus. Dá graças a Deus porque tem pessoas que nem mesmo o pé ou dedo tem para quebrar. Dá graças a Deus porque tem pessoas que não têm força para pegar um copo e colocar na boca. Dá graças a Deus pelas pessoas que colaboram para você e também as pessoas que dificultam. Porque as pessoas que dificultam a tua jornada, a tua vida, a tua caminhada, são pessoas em que estão colaborando para mostrar a você mesmo que você tem força e você tem vigor para vencer os obstáculos. Porque realmente existem pessoas que não somam nas nossas vidas porque servem apenas de pedra de tropeço. Mas elas não estão colaborando para o teu progresso na tua visão. Mas na realidade, elas estão colaborando para o teu progresso sim. Porque as dificuldades que você está passando e você está vencendo, elas que são obstáculos, estão te ajudando a provar que você é vencedor e tem capacidade. Para de reclamar. Abraça as tuas crianças. Beija. Agradece a Deus pela vida de cada uma delas. Cuidado. Quando estiver no trabalho, que vier toda a situação adversa, que vier toda a dificuldade, quando chega em casa, não traz o estresse.
Respira fundo, agradece a Deus e diz obrigado, Deus, porque eu tenho um trabalho para que eu venha a estar estressado, esquentar a minha cabeça, mas eu sei que no final do dia tudo vai passar, porque é mais um dia vencido, mais um obstáculo vencido. Ao chegar em casa, olha para a tua casa, para a tua família, olha para os teus filhos, para a tua esposa, dá um abraço forte e agradece a Deus, louva o nome do Senhor, porque Deus ele tem dado mais um dia de vitória no teu trabalho, de livramento, de graça, de força. Dai graças a Deus, agradece a Deus, porque o teu sistema circulatório está bem, teu sistema respiratório está bem, os teus órgãos, os teus pulmões, não falta motivo para agradecer. Então por que perder tanto tempo reclamando? Por que perder tanto tempo lamentando? Para de valorizar aquilo em que é dificuldade e olha ao teu redor e começa a valorizar aquilo que você já conquistou, aquilo que Deus ele já entregou nas tuas mãos, aquilo em que Deus ele já te deu. Começa a agradecer por aquilo em que Deus já fez na tua vida. Reclamar é perder tempo. Todas as coisas cooperam, colaboram, contribuem, adicionam para todos aqueles que amam a Deus, todos aqueles em que acreditam na palavra do Senhor. Para de reclamar pelo carro que quebrou, porque Deus ele pode ter dado um livramento imenso. No caminho você não sabia o que vinha pela frente. Para de reclamar pelo pneu que furou. Para de reclamar pelaquela situação em que aconteceu e você não pôde fazer aquela viagem. Para de reclamar por aquilo em que você lutou e não conseguiu conquistar. Para de reclamar porque não conseguiu ser promovido, alguém foi no teu lugar. Não, para de reclamar, porque tudo vem no tempo correto. Deus trabalha da forma perfeita. Em tudo dai graças ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque Ele é o autor e consumador da nossa fé. Dai graças, glorifica, exalta. Tem um hino que diz assim: em vez de murmurares, canta um hino de louvor a Deus. Cantar é melhor, louvar é melhor do que reclamar. Deus ele nos coloca no caminho em que Ele quer nos colocar, mas Ele quer ver, embora Ele já saiba pela sua onisciência, mas Ele quer contemplar com os nossos olhos até onde nós conseguiremos caminhar sem reclamar. Existem situações em que acontecem em que nós não entendemos e até nos perguntamos por que isso vem acontecer comigo? Por que quando tem tantas pessoas em que não merecem, estão tendo vitória e eu não estou tendo? Eu não estou alcançando aquilo em que eu preciso, em que eu almejo, em que eu tenho pedido, eu tenho orado, eu tenho buscado. Então observa durante toda a tua trajetória se você não está reclamando demais, se não está murmurando, se não está deixando de lado as coisas de Deus e está priorizando apenas algo em que você não está conseguindo. Quando se bate muito em uma pedra e não consegue rompê-la, e mesmo vendo que o tempo está passando, é necessário mudar de estratégia. Significa que a estratégia que está sendo usada não está servindo. Então, nós temos uma vida, nós temos feitos, e nos nossos feitos, nos feitos que nós temos, as nossas obras, elas são o fator principal que contribui para que nós venhamos a adquirir ou não adquirir algo em que nós estamos buscando. A vontade de Deus para as nossas vidas é perfeita e agradável. Deus nunca erra, não conhece o erro, não conhece a dificuldade, mas nós mesmos somos causadores de muitas situações adversas e difíceis em que vêm sobre as nossas vidas. Existe uma pergunta na Bíblia que diz: de que se queixa o homem? De que se queixa o homem? Porque tudo o que acontece, tudo o que vem a acontecer é consequência do nosso próprio pecado. Erramos, plantamos, agimos de forma incorreta. E quando vem qualquer coisa,
Qualquer coisa, por mínima que seja, já reclamamos. Tem pessoas que reclamam tanto do sol que está quente. Tem pessoas que reclamam tanto da chuva. Mas Deus tem propósito. A chuva pode estar incomodando você, mas no sertão, o que está acontecendo é a maior alegria de pessoas pulando, porque é a garantia de que o alimento ele vai chegar na mesa. Não vale a pena reclamar. Não vale a pena perder tempo murmurando. Não vale a pena perder tempo apenas observando as situações adversas e murmurando para um lado, murmurando para o outro, achando em que o que está acontecendo com você é um tipo de maldição. Para com isso, para de reclamar, porque reclamar não é o caminho. Amém? Esse foi apenas mais um vídeo do canal Desejo José Luciano. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus ele abençoe a tua história, abençoe a tua família, os teus filhos. Deixa as crianças brincarem, deixa tudo acontecer da forma que Deus ele quer e não reclama, mas apenas agradece a Deus e mantenha uma vida de oração que você vai chegar muito longe. Estás aí porque Deus confia em você. Amém? Que Deus abençoe a tua vida, a tua história. Fica na paz do Senhor Jesus. Amém.